Quando o presidente fala que ele está preocupado com a economia, ele não está diminuindo a vida. Eu vejo o contrário. E eu falo isso porque eu estou sempre com ele e eu vejo a boa intenção dele. O que a gente tem que avaliar juridicamente mesmo é a ilegalidade do Twitter de estar excluindo postagens, né, tweets, em razão de entender que aquilo fere as suas normas, né? É muito preocupante. Eu não tenho ninguém da minha família na área jurídica, tudo que eu construí foi sozinha. Hoje eu sou advogada do presidente da República, posto que muitos homens gostariam de estar, mulheres também. Hoje conversando com a advogada Karina Cufa, ela que é advogada eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e que acabou de se recuperar do coronavírus, não é isso? Como é que está a sua saúde? Bom dia, advogada. Bom dia, Luísa, como vai? Uma satisfação aqui falar com vocês. Eu estou ótima, sem sintoma nenhum, com a saúde perfeita. Mesmo durante o tratamento, eu não tive nenhum sintoma que me preocupasse, eu tive sintomas leves. Eu acabei passando praticamente assintomática, né, pelo período de tratamento do coronavírus. E pelo que eu tenho lido, né, tido informações, estudos, inclusive fora do Brasil, boa parte da população acaba pegando o vírus e nem sabe, né? Eu acabei sabendo porque eu fiz o exame em razão de ter tido contato com pessoa que também deu positivo. Esse é o grande perigo da doença, né? Porque é assintomático na maior parte das vezes, e aí a pessoa vai passando e não sabe que está passando, né? Sim, então a senhora não chegou a precisar ficar internada, falta de ar, não teve aqueles sintomas mais graves da doença? Não, nada. Eu tive, assim, para falar que eu não tive nada, teve um dia que eu tive dor no corpo, aí eu tomei remédio, passou imediatamente, né? Dor de cabeça eu tive umas 2 vezes também durante esse período de 15 dias, também tomei remédio, passou. Fiquei com um pouquinho de tosse seca, mas era bem esporádica, não era o tempo todo. A garganta, ela não chegava, sabe, aquela garganta inflamada de gripe pesada. Parecia mais um arranhado, assim, um incômodo. E um sintoma que é incomum, que é diferente, foi a ausência de olfato e paladar, né? E aí o médico falou que isso é comum, porque como o vírus ataca a parte respiratória, ele acaba formando edema na mucosa nasal e acaba prejudicando, enfim, todo o sistema respiratório, né? Aí agora eu já tô um tempo já recuperada, né? Desde que eu recebi alta na semana passada, na quarta-feira. Então, hoje meu olfato já tá normal, já tô sentindo o cheiro das coisas e voltei a sentir, né, o gosto da comida também, porque eu tava... E aí você perde fome, né? Porque como você não sente gosto de nada, não tem vontade de comer. Entendi. A senhora contraiu o coronavírus numa viagem que a senhora fez no início de fevereiro para Miami, não é isso? Não foi início, foi... Nossa, eu tô meio perdida, né, com data. Acho que foi no final de fevereiro, né? Final de fevereiro. Foi para Miami. Eu tava em Miami. E no mesmo período estava também a comitiva do presidente, participei de alguns eventos, tive contato com toda a comitiva. E já naquela época, a senhora imaginava, eu vou até relembrar aqui os números do Brasil hoje, 30 de março, ele chegou a 4.256 infectados e 136 mortos. A senhora já naquela época imaginava que a gente fosse chegar a esses números? Na verdade, não. Assim, a gente ouvia falar do coronavírus, especialmente na China, né? E sabíamos que uma hora ia chegar no Brasil, mas eu particularmente não tive assim o cuidado de no aeroporto usar máscara, ficar passando álcool gel a cada contato com o objeto, né?
Então, assim, acabei tendo um descuidado, mas tá na época, acho que todo mundo estava agindo assim, né? Esse fato de o coronavírus ter vindo para o Brasil acabou alertando muitas pessoas em relação aos próprios hábitos, né? Não digo nem higiene, porque passar álcool gel a cada 5 segundos não é questão de higiene, né? Tem outras formas de cuidar da higiene que não leva a esse exagero, que de fato a gente tem um vírus altamente contaminável. Mas eu não tinha tanta preocupação assim, eu estava consciente do vírus, mas não tinha tanta preocupação. Os dados que estão sendo apresentados, inclusive, eu acho que se a gente pudesse fazer exame em todos os cidadãos, a gente ia ter um número muito maior de infectados, né? Justamente porque os sintomas, né, as pessoas que são infectadas, na maior parte, elas são assintomáticas. Tem um índice aí de 84, 85 pessoas, 80% das pessoas infectadas que passam com sintomas leves, né? Então, se a gente for considerar os assintomáticos, a gente vai ter um índice muito grande de infectados e um índice muito, muito pequeno de pessoas falecidas, né? Então, assim, apesar de ser um vírus altamente contaminável, assim, ele chega a não ser perigoso para a maior parte da população. Ele acaba sendo perigoso para pessoas que estão no grupo de risco, né, que são as pessoas mais idosas, pessoas que têm algum problema respiratório, outras doenças, e aí que a gente tem que administrar para que não haja letalidade para esse grupo de pessoas. E justamente por causa desses dados, né, dos grupos de risco, apesar desses números pelo mundo, né, assim, agora para atualizar o do mundo, são 30 mil mortes, pelo menos, desde dezembro, e mais de 640 mil casos de contágio em cerca de 183 países e territórios. Mas, apesar disso, aqui no Brasil, ainda existe uma parcela da população que acredita e concorda, inclusive com o presidente Bolsonaro, de que somente esse grupo maior de risco deva ficar isolado. A senhora que teve aí a doença, ela chegou até a senhora, concorda? Qual é a sua análise sobre isso? Sabe por que eu concordo, em especial? A gente está num período de verão, né? E o Brasil, de fato, ajuda a evitar as mortes justamente por conta do clima. Se a gente faz, nesse momento, o isolamento total por um período muito grande, o que vai acontecer? A gente não vai impedir a contaminação, porque a contaminação não tem como evitar. Infelizmente, boa parte das pessoas serão contaminadas. Graças a Deus, como eu falei, a maior parte vai passar de forma despreocupada da doença. Acontece que se a gente mantém o isolamento agora, no verão, a gente vai jogar o pico da doença para o inverno. E aí o que acontece? No inverno, outras doenças podem ser associadas, uma gripe, uma pneumonia, e aí pode agravar a doença, porque se eu estou gripada ou com uma pneumonia, enfim, algum quadro de saúde debilitado em razão até do tempo, né? No inverno a gente fica mais suscetível a pegar doença, principalmente respiratória. Imagine associar isso ao coronavírus. Então, a gente pode aumentar o grau de letalidade. Então, acredito que o caminho seja, de fato, isolar as pessoas do grupo de risco, retomar as atividades até para tornar as pessoas imunes. Hoje eu estou imune. Então, assim, eu posso ir para o supermercado despreocupada, que eu não vou contaminar ninguém, não vou ser contaminada. E acaba ficando sem sentido também quando a gente tiver um grande número de pessoas imunes dentro de casa, né? Fica uma coisa ilógica. Obviamente, eu tenho meus pais em casa. Quando eu chego em casa, eu tenho cuidado de tirar a roupa, enfim, lavar muito bem as mãos, os braços, para não contaminá-los. Então, tome esse cuidado. Mas eu sei que eu não tenho como passar a doença pegando a doença, porque eu já estou imune, né? Eu poderia passar através de objetos. Então, tem que tomar um cuidado com a higiene mesmo, né, para não estar passando.
Mas a gente precisa se preocupar também, além desses dados, que eu acho que a gente pode controlar a contaminação das pessoas de grupos de risco com cuidados que a gente está tomando hoje, mas cuidados que podem ser mantidos. Aliado a isso, hoje tem estudos extremamente positivados em relação ao uso da hidroxicloroquina, da azitromicina. Eu vi pessoas sendo curadas com o uso desse medicamento, né? Tem vários amigos que estiveram comigo em Miami, alguns tiveram que usar o medicamento, né? 2 ficaram, em especial, ficaram no hospital e usaram o medicamento e teve uma aceleração na cura, né? Então isso acaba evitando a letalidade. Então eu vejo positivo um caminho de investir no medicamento. E uma coisa que preocupa, né? Hoje a gente está há mais de 15 dias, todos em quarentena. A gente vê já, né, uma demissão em massa, principalmente de grandes empresas. A demissão, o que ela ocasiona? Ela ocasiona desestrutura familiar, né, porque aquela família depende daquele recurso para se manter, para comer. Com essa desestrutura familiar, Luísa, vem uma outra preocupação: violência doméstica. A gente vai ter diversas mulheres morrendo, né, em razão desse conjunto de fatores, né? O marido em casa, desemprego, enfim, aquela crise familiar que acaba gerando, e isso, infelizmente, aumenta o índice de feminicídio. Suicídio também, as pessoas começam a ficar depressivas porque perdem o emprego, porque estão trancadas, acabam não usando o tempo para pensar de forma produtiva. Que a gente está vendo também, Luísa, que me preocupou bastante, já começou, e isso pode se agravar, saques de supermercados e farmácias, né? Então, assim, as empresas que estão abertas, esperando passar essa crise, vão ser saqueadas, né? E aí acaba quebrando também. E as empresas que estão fechadas em razão da pandemia também vão fechar. Então, a gente vai acabar com as empresas, vai acabar com os empregos, isso acaba com as famílias, gera fome, gera suicídio, gera homicídio, gera todo tipo de crimes e mais mortes. Então, quando o presidente fala que ele está preocupado com a economia, ele não está diminuindo a vida. Eu vejo o contrário. E eu falo isso porque eu estou sempre com ele, eu vejo a boa intenção dele. Então, o que eu vejo? Ele está dizendo o seguinte: olha, se a gente quebra o país, mais pessoas não irão morrer. Ele não está preocupado com números. O Jair não é disso. Ele está preocupado, sim, com vidas. Que ele vê que aquela pessoa lá da ponta, se ficar desempregado, sofre, assim, problemas sistêmicos dentro daquela família toda. É o filho que vai apanhar por nada, vai ser agredido pelo pai. É um conjunto de coisas muito preocupantes. Mas, doutora, são mais aí, enfim, mais de 180 países e territórios que estão passando pelo mesmo problema. E me parece que só o presidente do Brasil que concorda que a gente deva voltar às atividades, sendo que o próprio ministro da Saúde dele pede que não, que as pessoas fiquem em casa. Então, a gente está vendo esse impasse. O Paulo Guedes, também ministro da Economia, deu uma entrevista recentemente falando: eu, como cidadão, quero ficar em casa, quero estar em casa. Então, para a gente não ficar só nessa discussão, quem está certo, quem está errado, então, qual é a solução? Porque se o mundo inteiro está indo num caminho e só o Brasil está indo no outro, então qual seria a solução? Eu não acho que o Brasil está indo em outro. Tem vários países que estão com um índice pequeno de letalidade que também não estão adotando o isolamento horizontal, né? Então, o Brasil ele está atendendo assim, hoje a gente está no isolamento horizontal, mas se viesse para um isolamento vertical, não seria exceção. Tem outros países que também estão nesse sentido. Mas, obviamente, que para a gente sair do isolamento horizontal para ir para o isolamento vertical, né, a gente precisa de algumas medidas. Então, não é simplesmente chegar e falar: amanhã está todo mundo liberado, vai para a rua. A gente precisa, sim,
e eu vejo o governo federal trabalhando nisso, eles estão montando, dentro do gabinete de crise, um grupo especializado para tratar do tema, para ver se formos mudar, sim, para o isolamento vertical, para evitar mais mortes por outros fatores que não só o coronavírus, como que a gente vai fazer para ter mecanismos para evitar? Hoje, com o uso da tecnologia, assim, eu não estou falando nem pelo governo, estou falando que eu ouvi de alguns amigos. Hoje, com a tecnologia, você consegue monitorar as pessoas para ver, para justamente dar alertas. Tem plano de saúde que hoje já tem um aplicativo que funciona da seguinte maneira: ele tem um geolocalizador, e aí, se a pessoa que está com coronavírus ou a pessoa que é do grupo de risco sai de casa, ele manda uma mensagem para a pessoa e fala assim: olha, fique em casa, volte para casa. E lá também consegue monitorar todos os sintomas da pessoa, porque a cada X horas ele manda um aviso pedindo para a pessoa relatar os sintomas. E por que isso é importante? Para a gente evitar justamente que pessoas que estavam como eu estava, com sintomas praticamente, né, zero, ir ao hospital. E a gente acaba indo para o hospital por falta de informação. Eu falo por mim mesma. Quando eu soube que estava com coronavírus, antes de saber, na verdade, quando eu suspeitava, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Aí eu falei, e agora? O que eu faço, né? Vou para um hospital. Aí eu liguei para minha secretária, eu falei, me fala um hospital aqui em Brasília. Eu vim recentemente de São Paulo, então conheço pouco daqui. Para eu fazer um exame, para ver o que eu tenho, se eu tenho mesmo coronavírus ou não. Aí o que ela fez? Ligou para um médico amigo dela, relatou o que estava acontecendo, e ele falou, não, fala para ela não ir para o hospital, porque se ela for para o hospital, ela vai contaminar um monte de gente, e pior também, vai tirar a vaga de quem precisa, né, de tratamento, pode ser contaminada também, né, então assim, não deve ir no hospital, só vai para o hospital quem está com insuficiência respiratória ou não consegue controlar a febre. Aí eu liguei para esse médico, ele me deu toda a orientação, e com essa orientação eu consegui passar esses 14 dias de forma muito tranquila. Agora imagine uma pessoa desinformada, o que ela vai fazer? Ela vai correndo para o hospital, vai querer fazer exame a qualquer custo, pode ser que o exame não tenha para todos, né? E tem que ser selecionado mesmo para pessoas que estão com um estado mais grave, justamente para evitar. Se a gente tivesse condições de ter para todos, ótimo. Mas o que tem acontecido? Está com uma ausência de produtos no mundo inteiro, né? Então, não tem como a gente falar assim, vamos comprar exame para todos. Não vai ter como, não tem de quem comprar. Então, com uma orientação, se a gente tivesse, de fato, instrumentos, né, para tratar esse isolamento total para o parcial com informação, a gente consegue minimizar e continuar com um índice pequeno de contaminação. Relativamente, porque, a meu ver, eu não sou médica, não participo do governo, estou dando minha opinião pessoal. A meu ver, quase todas as pessoas acabarão sendo contaminadas. E boa parte não terá informação de que foi, por causa dos sintomas. Os sintomas são, assim, no meu caso, e no caso de mais 15 que estavam comigo, eles praticamente não sentiram sintomas. Só 2 acabaram, né? Um foi para o hospital porque já tinha um probleminha respiratório, o outro acabou indo em decorrência da idade. Mas a maioria passa com sintomas tão suaves, viu, Luísa? Se eu não tivesse feito o exame, se eu não tivesse tido contato com ninguém do coronavírus, o dia que eu senti dor no corpo, que é uma dor generalizada, assim, dói o corpo todo, o que eu pensaria? Eu pensaria que foi simplesmente trabalhei demais, que é uma coisa, né, do dia a dia. Cansaço. Nossa, exagerei, tô com aquele cansaço, vou tomar um Dorflex, qualquer remédio para dor e vou descansar. Sim. E aí no dia seguinte eu estaria disposta, normal, e ia trabalhar normalmente. E olha o perigo que está aí, porque eu teria contaminado inúmeras pessoas, porque eu não ia estar sentindo praticamente nada.
Então, eu acho que vai ser muito fácil, a contaminação é muito fácil, muito fácil. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que o índice de letalidade é pequeno e o índice de letalidade está sendo visto pelo governo federal com muita responsabilidade, ou seja, buscando alternativa. O Brasil, até antes dos Estados Unidos, autorizou o uso dessas substâncias, né, da hidrocloroquina e azitromicina, para tratamento do coronavírus, né? E agora, depois, né, do Brasil, os Estados Unidos veio autorizar também. Isso partiu de um estudo da França, que já tinham feito algumas avaliações em pessoas, não foram avaliações em animais, e aí o Brasil começou a adotar. E como que a gente viu que isso era importante? Tem vários médicos e hospitais que estavam já aplicando o medicamento antes mesmo da autorização da Anvisa. E eles mesmos começaram a relatar né, a melhora dos pacientes. Claro, vai ter paciente que não vai ter melhora? Vai. Por quê? Porque às vezes o estado de saúde é muito grave, né? E às vezes reúne com outros fatores, né? A gente vê que as pessoas que faleceram aqui no Brasil, a maioria tinha outros problemas de saúde. Né? E aí, claro, se você tem uma saúde debilitada, né? Eu estava conversando com uma moça que a mãe dela faleceu. A mãe dela tinha ela e estava com a saúde super, super debilitada. Pegou coronavírus, não aguentou. Né? Então ela falou assim, eu não tenho como culpar o coronavírus, a saúde da minha mãe já era muito debilitada, né? Só queria lembrar a questão da cloroquina. O Ministério da Saúde realmente informou que é um tratamento promissor, mas que ainda precisam ser feitos mais estudos para comprovar a eficácia e até a segurança desse produto. Até explicando como funciona isso, Luísa, é que assim, as pesquisas oficiais só podem ser iniciadas a partir da autorização da Anvisa. Todas as pessoas que foram medicadas, que foram curadas com esse medicamento antes da autorização, não podem ser inseridas em grupos de pesquisa, porque não tinha uma autorização, portanto não seria legal estar divulgando dados sem autorização da Anvisa. A partir do momento que a Anvisa deu autorização, e aí você me corrige se eu estiver errado, acho que foi na quinta-feira passada, a gente vai ter que calcular aí, para ter os dados oficiais do uso do medicamento, pelo menos 15 dias, que é o tempo de tratamento, né, das pessoas com a doença em questão. Então, a gente vai ter o resultado oficial com 15 dias, mas a gente já tem informação, né? Inclusive eu falo de amigos que foram tratados com medicamento, que tiveram uma melhora assim substancial. Teve um que depois de 6 dias usando o medicamento, ele estava entubado, ele saiu do tubo, e os médicos ficaram impressionados, que achavam que ele ia ficar todo o período do tratamento com o tubo, né? Então, assim, acho que com 15 dias, a partir da quinta-feira passada, a gente vai ter já uma perspectiva melhor. Eu tenho uma dúvida jurídica que surgiu de comentários nas redes sociais, né? A gente sempre fica atento aos comentários, tanto nas matérias como nos próprios posts do presidente. Ele ontem saiu às ruas, cumprimentou a população, foi muito criticado por isso, porque afinal ele está desobedecendo uma recomendação das organizações mundiais de saúde, inclusive do próprio ministro da Saúde. E aí o que pipocou-se foi, não seria ali um crime você, mesmo sendo contrário a que todo mundo fique em casa, você desobedecer uma recomendação médica, tanto que o próprio Twitter, não sei se a senhora viu, o Twitter ele excluiu vídeos do presidente na rua porque não considerou legal aquele tipo de conteúdo, justamente por estar desobedecendo todas as ordens. Então, a senhora, como advogada, aí, assim, consegue esclarecer essa dúvida aí dos internautas, enfim, das pessoas? Eu não vejo problema algum no presidente sair de casa, né? Até porque ele está todos os dias no Palácio do Planalto trabalhando, né? Agora, ele frequentar qualquer lugar, não vejo nenhuma ilegalidade nisso,
Como eu falei ontem, eu fui ao supermercado, coisa que eu não gosto de fazer, mas enfim, fui ao supermercado e tinha inúmeras pessoas no supermercado, então a gente não pode proibir que ele vá a algum local em dado momento ou não. O que me espanta também, e é uma coisa que a gente tem que avaliar juridicamente, é a posição do Twitter em excluir posts, né? Tweets. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro teve acho que foi no Facebook, uma exclusão feita, e eu entrei com a ação e ganhamos no Tribunal de Justiça, né? Por essa exclusão indevida. Então, o que me impressiona mesmo é ver redes sociais, né, monitorando a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Isso me preocupa bastante, né? Ainda mais, né, Luísa, você como jornalista, imagina ser retalhada em relação às suas ideias, né? Então, é uma coisa que a gente tem que sempre preservar, não só o direito de manifestação, né, da imprensa, mas também de qualquer cidadão, né? E se o cidadão não pode, na rede social, manifestar qualquer opinião, e ali o presidente estava como cidadão, né? Inclusive era no domingo, imagine para que caminho que a gente vai, né? Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar juridicamente mesmo, é a ilegalidade do Twitter de estar excluindo postagens, né, tweets, em razão de entender que aquilo fere as suas normas, né? É muito preocupante. Mas não preocupou de ver o presidente em meio à aglomeração de pessoas, de novo, com recomendações de que a gente não fique em grupos, justamente para não transmitir a doença. Isso não te preocupou? Ele, como cidadão, ele saiu, e obviamente que ele tem que estar com seguranças dele. Eu não vi nada de ilegal lá, ele não faria nada de ilegal, até porque ele tem um corpo jurídico qualificado que daria qualquer orientação antes de fazer qualquer coisa. De todas as tomadas de decisões até aqui do governo federal, do presidente, do ministro da Saúde, as declarações que ele fez de que podia se tratar de uma gripezinha, ou que se ele pegasse o coronavírus provavelmente não ia ser grave por ter um histórico de esportista, alguma ponderação que a senhora faz no discurso dele, ele que vem sido criticado justamente por contrapor a ideia de ser contra a ideia de todas as organizações de saúde. Alguma ponderação a senhora faz no discurso dele? Luísa, quem conhece bem o presidente Jair Bolsonaro sabe que ele é uma pessoa extremamente espontânea, né, gosta de usar frases de uma forma mais extrovertida, né? Então, quando ele fala assim, é uma gripezinha, é porque os sintomas da doença são sintomas de gripe, né? E quando ele fala assim, não é isso que vai me derrubar, né? Porque eu tenho um perfil de atleta, ele está querendo mesmo, assim, mostrar que ele não tem, que apesar de ele ser do grupo de risco por conta da idade, né? Ele confia na saúde dele e ele não vai ficar recolhido dentro de casa quando ele tem assim um problema gigante nas costas para defender. Então ele quer mostrar assim justamente para a sociedade que, olha, eu tenho a saúde forte, se eu tiver que ir para a rua, pegar o vírus, enfim, para proteger vocês, eu estarei aqui. Quem conhece bem ele sabe realmente o que ele está pensando e entende a forma como ele fala e do jeito que ele fala, né? E eu não acho que isso deve ser uma preocupação grave, acho que a preocupação tem que ser mais com as ações. E eu vejo o governo federal trabalhando muito bem nisso, né? Às vezes eu vou até o Palácio do Planalto, vejo as movimentações, vejo o presidente muito preocupado, tomando medidas, e são medidas conjuntas, né? Porque não adianta a gente falar assim, fica dentro de casa aí trancado passando fome. Isso não resolve o problema, né? Então, a gente vê o governo federal trabalhando na contenção do vírus, sim, pensando, analisando, reunindo cientistas para ver qual que é a melhor fórmula, e há uma divisão entre os médicos, tem médico que defende, né? A gente vê alguns, que nem o ex-ministro Osmar Terra, né? Que foi também secretário de saúde, tem o doutor Ovando também, tem outros médicos
conhecidos, o Roberto Zeballos, enfim, tem uma divisão aí de entendimento entre grandes médicos e ex-secretários, né, de saúde sobre a questão do isolamento total. Então, o que a gente vê lá dentro do governo federal? Um trabalho ouvindo os dois grupos, até para decidir qual que é a melhor forma. Ninguém tem certeza qual que é a melhor forma, porque é uma doença nova, né? Mas a gente vê isso, vê investimento em hospitais, né? Recentemente, ele suspendeu a cobrança da dívida dos estados para que os estados também possam investir, né, nos hospitais, compra de respiradores, máscaras, enfim, todo esse utensílio necessário para os médicos trabalharem com coronavírus, injeção de recursos na economia, em especial visando a pessoa menos favorecida, né? Foi feito agora um vale de R$ 600 para a pessoa que necessitar na crise, em razão do coronavírus, juros de banco sendo reduzidos, liberação do FGTS. Então, a gente vê diversas ações em conjunto, né? Porque não adianta falar, fica dentro de casa passando fome, pirando, não tem, né? Então, assim, a gente vê um conjunto de ações para o país passar dessa situação de uma forma mais tranquila, dentro das possibilidades, né? Porque a gente sabe que não dá para passar como se nada tivesse acontecido. A economia vai sofrer, as famílias vão sofrer, pessoas irão morrer. Isso a gente sabe. Mas o que é importante ver é que tem esse conjunto de ações. O que a gente tem que fazer? Tem que ter mais hospital, porque de fato, infelizmente, os governos anteriores preferiram investir em estádios do que em hospital. Então, tem que investir em hospital, tem que comprar insumos para combater o coronavírus, tem que investir em pesquisa de medicamentos, de soluções efetivas para acabar com o coronavírus, porque se a gente tiver um medicamento que promete, de fato, reduzir o tempo de tratamento e impedir morte, nossa, superamos o problema do coronavírus. Né? E tem que cuidar da economia. Para quê? Para que as pessoas não morram de fome, para que o desemprego não aumente. Então, a gente vê um conjunto de ações aí que eu vejo de forma muito satisfatória, né? Eu de perto eu vejo isso e fico contente, de verdade, de ver esse conjunto de ações, todos os ministérios alinhados, trabalhando, orientando. E eu vejo que o Brasil, Luísa, a gente tem um pouquinho de sorte, né, em tudo. É um país abençoado. Como fomos um dos últimos a ser atingidos, a gente está vendo também as soluções chegando, né, no início do nosso pânico. E isso é bom, porque como a gente já tem uma luzinha no final do túnel, olha, pode ser que a gente tenha um bom medicamento para resolver o problema de todo mundo. Isso dando certo, a gente tem a solução. Isso dando certo, a gente tem a solução antes dos outros países que tiveram inúmeras pessoas falecidas. Então, eu acredito muito, assim, tenho muita esperança e fé que o Brasil vai passar melhor do que os demais. Eu vi nas suas redes sociais a senhora fazendo duras críticas ao governador João Dória pelas medidas que ele tomou em São Paulo. Falou-se até de impeachment dele, porque ele fechou tudo, pediu para todo mundo ficar em casa. Então, essa definitivamente para a senhora não é a solução. Não, e qual que é a minha maior crítica ao governador João Dória? Não é só a medida de isolamento horizontal, de ter fechado tudo, mas é o conjunto de ações que eu vejo ele utilizando de forma politiqueira, né? Então, no lugar de ele agregar, de trazer soluções, de compreender que o governo federal está mandando dinheiro para o estado de São Paulo, para que o governo do estado de São Paulo invista na questão do coronavírus, ele fica só atacando o governo federal, usando a desgraça, a doença das pessoas como palanque político. E, mais recentemente, eu fiquei muito preocupada, e até acompanhando uma postagem da deputada federal Bia Kicis, que ela disse que fez o levantamento, foi na casa da pessoa que faleceu, uma pessoa que faleceu porque um pneu da sua oficina mecânica estourou, então ele morreu com
né, com a explosão desse pneu que atingiu, foi no atestado de óbito deu coronavírus. E outras pessoas que têm relatado que são obrigadas a colocar, a inserir no óbito, né, concordar com o óbito de um familiar, falecimento pelo coronavírus. E me preocupa muito, se isso for confirmado, uma manipulação de dados. Inclusive, já deu, desculpa, só para te interromper, já houve notícia de que a história do borracheiro é fake news. Então, a Bia Kicis falou que vai processar, inclusive, os veículos que estão fazendo fake news, porque ela tem prova contundente de que é verídica a informação. Então, assim, é uma coisa que está sobressada, mas outras pessoas também entram em contato com a gente e falam, olha, minha mãe morreu, é que nem essa que faleceu, que tinha ela, apesar que ela deu positivo para o coronavírus. Mas, assim, outras pessoas falam assim, ó, fulano faleceu disso e saiu óbito de coronavírus. Eu não estou afirmando que isso é verdade, mas se isso for comprovado, é uma coisa muito grave e sim, cabe uma responsabilização grande contra o governador que está usando a desgraça, a doença de pessoas para manipular dados, para usar como palanque político. E eu não vejo, eu fico muito, muito insatisfeita quando eu vejo uma pessoa se comportando como um marqueteiro, né, se promovendo, não vendo as coisas positivas que estão sendo feitas por outro governo que ele tanto almeja, né? Então, assim, deixa a inveja de lado, deixa as questões políticas de lado, né, os oportunismos, deixa tudo e vamos trabalhar para o país. É isso que me incomoda. E por que eu falo de São Paulo? Porque eu sou de São Paulo, sou paulistana, e fico muito incomodada de verdade de ver meu estado sendo conduzido por uma pessoa que não está nem aí com a população, que a preocupação dele é só em aumentar a popularidade e derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Também vi nas suas redes, e também foi um pouco o tema da nossa conversa inicial antes de começar a gravar, a senhora brincou com alguém dizendo que estava difícil fazer home office porque a senhora tem um filho de 4 anos. Né? A senhora também tem um adolescente, né, de 17, mas o de 4 anos é que mora com a senhora. A senhora mandaria hoje ele para a creche, para a escola, normalmente? Olha, Luísa, as crianças, assim, o índice de óbito é 0, né? Então, eu não teria essa preocupação. Eu acho que todo mundo vai acabar sendo contaminado, né? E de fato, assim, é o que eu falei no início da conversa. O que adianta eu blindar todo mundo, inclusive minha família, nesse período, que é de verão, que ninguém está com nenhuma outra doença, e deixar ele pegar o coronavírus no inverno. E meu filho, ele fica muito doentinho no inverno, como qualquer criança. Então, assim, se eu tiver que escolher entre ele pegar agora ou no inverno, eu prefiro que ele pegue agora, com certeza. Então, a senhora super mandaria normal, tranquilo, para a escola? A hora que retornar as atividades da escola, ele vai retornar, obviamente. Mas enquanto a senhora esteve se recuperando, a senhora se isolou dele, né, e da família, não foi isso? Sim, eu fiz isolamento justamente por recomendação, né? A partir do momento que eu fui diagnosticado com coronavírus e há uma orientação do meu médico, do Ministério da Saúde, para me isolar, obviamente que eu tratei todo o protocolo. Mas se tiver uma orientação distinta e hoje estudando mais sobre o tema, e me preocupa muito, né? Eu não gostaria de pegar a doença no inverno. Eu não sei se eu teria passado da mesma forma que eu passei. Imagine eu com uma pneumonia e coronavírus. Com certeza ia ficar bem debilitada. Então, me aprofundando no tema, principalmente vendo que a maior parte das pessoas passam de uma forma tranquila. As crianças passam praticamente assintomáticas. Não tem criança que falece em razão de coronavírus. Então, não vejo por que ter assim, uma enorme preocupação. Obviamente que eu quero o melhor para os meus filhos, né? A preocupação maior seria quem? Com os meus pais. Né? Aí sim, o que eu procuraria? Fazer o isolamento dos meus pais. Aí eles iriam né, para outra casa, ficar os dois sozinhos, tal. Agora, com meu filho não, porque a gente tem números aí mostrando que é uma doença que não vai afetar nenhuma criança. E ele deve estar louco já para sair, né? Nossa, hoje ele estava, Luísa, tentando me convencer a não sair de casa.
né? Ele falou que eu não podia sair para trabalhar, que tá cheio de coronavírus na rua, que era melhor eu não trabalhar mais. E aí vai, né? A criança tem uma mente super criativa e ele é muito esperto, né? Outro dia ele falou assim: mamãe, fala para o Bolsonaro ir lá no céu e jogar água e sabão que o coronavírus vai embora. Porque ele viu um vídeo mostrando do orégano com água e sabão Ótimo esse vídeo. Que fazendo que o afasta. orégano era o coronavírus e afastando, né, para incentivar a criança a lavar a mão. E aí ele viu isso e falou: já sei como salvar o planeta, é só jogar água e sabão lá do Crianças. céu, né? A senhora, muito... entre os prejuízos que o país pode ter se perdurar, né, esse isolamento, que a senhora citou ainda há pouco, a senhora falou do desemprego, mas a senhora tocou num ponto também que a gente sempre debate, que é a violência contra a mulher. De fato, a ONU Mulheres já afirmou que vai aumentar, que já deve estar aumentando casos de violência contra a mulher, porque, enfim, né? A mulher fica em casa, tem inúmeras brigas com o agressor e acaba, né, sendo vítima desse crime. Na sua avaliação, o que deve ser feito hoje para conter esse crime? Olha, é difícil, muito difícil. Quando a gente trata de violência doméstica, Luiz, é um fator assim que precisa de um conjunto e não é uma coisa que a gente resolve assim, olha, vamos conscientizar o agressor que a partir de agora ele não pode mais agredir a esposa e inclusive os filhos também, né? Que eles não escapam dessa, né? O ciclo de violência acaba sendo familiar. Então, assim, eu não sei qual medida seria suficiente para a gente evitar morte de mulheres numa condição em que o marido desempregado dentro de casa, sem a bebida às vezes, né? Que aí deixa ele mais nervoso, aí quando consegue bebida fica, né? Aí explode de vez. Enfim, é um fator, né? A briga familiar por falta de dinheiro, por convivência, né? Assim, excesso de convivência também traz problemas. Sim. Mas, enfim, são um conjunto de fatores que essa quarentena traz para o ambiente familiar. E não adianta a gente vir com uma história bonita, falando, é um momento de união da família, agora vai ficar tudo perfeito, porque a gente sabe que na maior parte das famílias brasileiras, principalmente essas que a gente já vê um histórico de agressão, não adianta o diálogo, né? A promotora de justiça Gabriela Mansur, ela tem um projeto que eu super defendo, acho muito bonito, que trata o agressor, mas durante um período, por isso que eu falo. O que eles fazem lá? Chama tempo de despertar, né? A partir do momento que identificam um agressor, ele tem a opção de participar de cursos. E eu não sei nem como que está esse projeto agora com o coronavírus, né? Porque como a gente vai colocar várias pessoas dentro de uma sala de aula, ele participa de cursos e nesses cursos eles vão mostrando, conscientizando a importância de respeitar a família, respeitar a esposa e não agredir. E ela tem resultados muito positivos, né, com esse tipo de abordagem. Em que o agressor, né, o marido volta para o lar e para de agredir. Né? Ela tem histórias fantásticas. Sim, tem pesquisas mostrando que diminui a reincidência, inclusive, quando trabalha também com o agressor, diminui super. Então, eu acho que esse é o caminho. Assim, eu já vi outras soluções, enfim, mas eu acho que o melhor caminho para a gente resolver o problema familiar e sistêmico é muito interessante falar desse tema, né? Eu não gosto, obviamente, do que acontece, mas gosto de tratar do tema. Mas é interessante isso porque se a gente cura esse homem, ele resolve o problema dentro do lar, ou seja, ele para de agredir a mulher, a filha também não repete o padrão, o filho não repete o padrão, porque aquele padrão é cortado. Agora, se a gente simplesmente incentiva né, o rompimento daquela família, ou seja, agrediu, vamos prender, faz o divórcio, cada um para o seu canto, a gente traz outros problemas. Um problema, geralmente é o homem que sustenta aquele lar,
né? E aí a mulher, ela se vê, ou mesmo se sustenta em conjunto, ela acaba sendo a única responsável financeira pela família, porque boa parte dos homens, e principalmente com esse perfil, acabam esquecendo completamente que tem família, que tem filhos, né? E aí, e pior, ele vai procurar uma outra mulher para repetir o padrão. Então, é outro lar que ele constitui, outros filhos, uma outra esposa que vai ser agredida, e aquilo vai virando, vai crescendo. Então, assim, eu vejo hoje como solução de verdade para a violência doméstica esse projeto da Gabriela Mansur, né? Eu acho que a gente abordar o agressor para que ele mude de comportamento, a gente consegue uma solução muito positiva de pequeno, médio e longo prazo, né? Porque a gente corta aquele ciclo. Mas, de fato, agora no período de coronavírus, fica difícil fazer uma abordagem, né? Porque como que a gente vai mudar uma pessoa dentro de uma situação de crise, a pessoa dentro de casa, e sem poder fazer um acompanhamento, né? De fato, é muito preocupante. Sim, o próprio presidente, ele falou ontem, nesse domingo, dia 29 de março, em determinado momento, sobre o aumento da violência contra a mulher, mas aí ele diz que falta de dinheiro acontece isso, né, violência, mas só lembrando que não é só a falta de dinheiro, né, que faz o agressor, né, agredir, fazer a mulher dele de vítima, né. É um problema psicológico, talvez, né? Um problema social também, né? Porque geralmente o agressor, ele teve já isso, né, na sua família, viu seus pais, seus avós, né? São padrões que se repetem, né? Então a gente tem que tratar disso. Claro que a falta de dinheiro agrava, o uso de bebida alcoólica e drogas também agrava, né? Tem fatores que são agravantes desse comportamento, mas obviamente que a falta de dinheiro é um dos fatores, né? E é uma situação muito, muito delicada, muito preocupante. Espero que o país possa, com o tempo, estar avançando nisso. Eu acho que só da gente tratar do tema, porque alguns anos atrás nem se falava do tema, né? Então, da gente tratar do tema já é alguma coisa. Antes você via, né, não digo nem do nosso tempo, mas um pouquinho, assim, mais das nossas mães, né, não precisa ir muito longe, você via um casal brigando, né, tinha aquele ditado, briga de marido e mulher não se mete a colher, né. Hoje não. Se mete a colher, chama a polícia, né, Tudo. enfim, ninguém admite mais, né, principalmente quem está de fora olha aquilo e fala, não. Então a gente já teve um passo importante que é discutir o problema, né? Antes sequer era discutido, as mulheres eram subjugadas, eram desprezadas, né? Eram diminuídas por seus maridos e eram obrigadas a se manter no casamento por uma questão social, por uma questão de necessidade financeira, enfim. Então, vários fatores, né? O fato de a gente dialogar, o fato da mulher ter se antecipado financeiramente, né? Hoje a gente vê que as mulheres, elas são, na maior parte, quem investe no lar, né? Quem é responsável pelo lar, sejam casadas ou não, tem mulheres casadas que também acabam arcando com boa parte, ou se não tudo, né, das despesas de casa. E isso é importante porque a gente conseguiu ter voz, né? A gente conseguiu ter voz tanto para escolher a nossa vida, escolher o rumo da nossa vida, como também para defender as que ainda não têm condições de serem defendidas sozinhas, né? Então é muito importante esse avanço. Falando, inclusive, em mulher ter mais voz, a senhora tem uma trajetória aí marcada pelos direitos da mulher, né? A senhora já fez parte, inclusive, do grupo de mulheres advogadas da UAB, não é isso? E a senhora tem um projeto, o Eleita, que é para incentivar mais que as mulheres participem mais da política. Esse ano a gente vai ter, inclusive, eleições municipais.
Queria que a senhora fizesse uma análise se, de repente, as mulheres estão realmente buscando entrar mais na política para ter mais voz também. Como que está esse projeto? Falar um pouquinho dele também. Ah, legal. Então, eu fui uma das primeiras mulheres, na verdade, no meio da advocacia, eu fui a primeira mulher a tratar sobre participação da mulher na política, né? Quando eu tentei fazer o primeiro evento, e foi na OAB, foi vetado o evento. E aí eu fui perguntar, né? Falei, mas por quê? Meus eventos todos passam, né? Por que esse foi vetado? O tema é insignificante. Porque na época, acho que isso era em 2008 ou 2009, eu tenho como levantar isso, acho que foi em 2008 ou 2010, não lembro. Na época, a cota para as mulheres, inclusive de candidatura, nem se falava em cota financeira, né? Nem de tempo de rádio e TV. A cota de candidatura, ela não era obrigatória. Ela existia, mas era para inglês ver. Estava lá na legislação que tinha que inserir mulheres nas composições, mas não era obrigatória, ou seja, ninguém cumpria. E aí eu queria fazer o evento justamente para incentivar o debate. É o que a gente estava falando agora. Se a gente não trata do tema, ele fica embaixo do tapete. Ninguém vê, só quem está incomodado com aquilo, quem sofre com aquilo, né? E aí eu tentei fazer um grande evento a respeito do tema e eles indeferiram. Aí teve o evento, foi passando o tempo e tal. Comecei a escrever sobre o tema e comecei a fazer cursos. E aí eu vou chegar na ELE. Aí a gente pedia o espaço emprestado da Assembleia Legislativa e aí eu conversava com alguns professores e eu mesma, né, me disponibilizava meu tempo e ia lá dar aula para essas mulheres. Então, assim, o projeto da Eleita começou de uma forma extremamente amadora, porque a gente não tinha recurso, o que tinha eu pagava do bolso, aí fazia manual, fazia cartilha, cuidava de toda a programação dos cursos, os professores eram promotores, procuradores, juízes, embargadores, grandes advogados, então assim, por conta dos meus contatos eu conseguia ainda, né, deixar um curso extremamente qualificado, o curso era gratuito, né, enfim, e aí a gente começou. Aí fez isso numa eleição, em outra. E aí eu sempre vi, assim, um monte de gente fazendo essas ações e usando ferramentas para divulgar as ações, né? E eu fazendo ali pequenininho, começamos lá com 5 alunos, depois teve uma aula que a gente chegou a alcançar 80 pessoas na sala de aula, né? Foi aumentando, aí eu falei, não, eu preciso fazer isso de uma forma que atinja mais mulheres, né? Não é um projeto excludente de homens, se tiver algum homem que queira se inscrever, vai estar disponível, até porque a Eleita é uma plataforma online, então ela não tira a vaga da mulher. Então o homem que quiser se inscrever, ele pode. Só que qual que vai ser o diferencial, que é o que a gente tem desde o começo? A gente tem algumas aulas voltadas especificamente para a mulher, né? Porque a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. Primeiro, quebrar alguns paradigmas justamente em relação à fala, né? Então, imagina no projeto da Eleita eu colocar uma pessoa para palestrar que faça piadas sexistas. Não dá. Não dá. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de ter uma linguagem adequada. Outra coisa que é extremamente importante e até mais importante, dentro desse curso, a gente ter algumas plataformas, algumas matérias voltadas especificamente para a mulher. Porque para a mulher alcançar o poder não é a mesma coisa que o homem. Sim. Eu tenho uma amiga, ela foi diretora da Fiesp, a única, inclusive, diretora mulher da Fiesp, e ela falava assim para mim, ela falava assim, Carina, terno e gravata é pressuposto de competência. Então, a gente tem que ser 10 vezes melhor do que os homens para sermos respeitadas. Né? Então, quando eu vi isso, eu ainda era muito nova, né? E aí marcou muito na minha mente, porque desde então eu falei, não, eu preciso ser muito melhor do que os homens, porque o fato de eu ser mulher já acaba sendo um agravante.
Isso, de fato, é verdade. Eu vejo eu como advogada, né? Eu não tenho ninguém da minha família na área jurídica, tudo que eu construí foi sozinha. Hoje eu sou advogada do presidente da República, posto que muitos homens gostariam de estar, mulheres também, mas assim, era um posto sempre ocupado por homem, né? Eu não tenho relato de um advogado que tenha sido o advogado de um presidente da República, né? A gente tem um exemplo aí de um grande jurista já falecido, que é o Márcio Tomás Bastos, que era o advogado, né, dos presidentes, tanto do Lula, depois da Dilma foi o Zé Eduardo Cardoso, também um grande jurista. Então sempre foram postos ocupados por homens, né? E a gente, assim, eu sinto na pele justamente essa dificuldade e até o preconceito. Meu escritório, Luísa, eu sou a única dona do escritório, né? Eu tenho associados, tenho colaboradores, mas foi uma coisa que eu criei, eu que mantenho financeiramente, eu que dou as diretrizes, e às vezes as pessoas se reportam querendo de alguma forma diminuir. E eu vou te dar um exemplo. O meu escritório advoga em várias áreas. Eu me especializei em direito administrativo e eleitoral. E quando alguém vem falar comigo que não me conhece exatamente, só sabe que eu sou advogada do presidente, chega e fala assim: ah, mas seu escritório só faz eleitoral? Se eu fosse homem, isso jamais seria perguntado. Porque eu falo, não, o escritório de advocacia, com certeza é um baita escritório de advocacia, porque é um homem que está à frente. E eu tenho filial em Brasília, né, São Paulo e Brasília, estou montando agora uma terceira filial em Curitiba. Então, assim, é um grande escritório com diversas áreas, mas as pessoas desacreditam porque é uma mulher à frente. Né? Então, Inclusive, assim, a gente vê isso e sente na pele. Eu queria, inclusive, lembrar, para quem não acompanhou, lá atrás, quando o presidente ainda era do PSL, estava se desligando, a senhora foi apontada como articuladora assim, da briga do presidente Bolsonaro com o presidente nacional do PSL, que é o Luciano Bivar. Eu imagino que isso tenha batido para a senhora assim como um puro machismo, né? Foi, Luísa. Na verdade, e assim, até uma coisa interessante para abordar, do presidente Bolsonaro e dos filhos, eu nunca sofri um desrespeito, nunca me trataram menor, nunca. Eles me veem mesmo como uma pessoa que eles podem se aconselhar, né? E eu posso até relatar situações aqui que são realmente, que reforçam isso e sempre me respeitam. Agora, por parte do PSL, eu sofri inúmeras situações de machismo, inúmeras. Eles, de fato, buscavam me diminuir, e acredito sim, por ser mulher. E quando teve o rompimento, que foi uma briga do presidente da República com o presidente do partido, eles tentaram jogar a conta nas minhas costas e buscaram, de alguma forma, o pessoal do partido, uma aproximação, eles tentaram remediar o problema, querendo colocar a culpa em mim. Porque, ela é mulher, vamos colocar a culpa nela, a gente se resolve e está tudo certo. E o presidente, para chegar a uma ruptura, ele estava muito certo do que ele estava fazendo. Ele se aconselhava comigo, óbvio, antes de ele tomar a decisão, eu insistia para ele tentar ficar no partido, ele ficava muito preocupado, porque ele falou assim, Karina, tudo que acontece no partido, falam que tem a ver comigo, e eu nem sei nada que acontece no partido. Tanto que quando ele pediu para eu advogar para o partido, a ideia era justamente que eu recebesse as informações, que implementasse o compliance no partido, para que a gente tivesse controle de irregularidades. Né? Quando surgiu a história de candidaturas laranjas, o presidente nem sabia, não tinha nem noção do que estava acontecendo, porque nunca viu as finanças, nunca viu um extrato. Se a gente tivesse o compliance lá, a gente evitaria. Então, a ideia de me colocar dentro do partido foi para ser um olho do presidente. E sendo, né, a pessoa do presidente dentro do partido, a gente ficou negociando durante quase 10 meses a implantação do compliance, cotando com todas as empresas da área, enfim,
tendo um monte de trabalho assim para efetivar a implementação da compliance, o presidente chegou para mim e falou assim: Carina, já tem, sei lá, uns 8 meses que eles vieram aqui, falaram que iam contratar o compliance, que iam mudar a liderança de governo, que era a Joyce Haussmann, que já estava trazendo problema para a gente desde o início do mandato, ia trocar também o líder do Senado e da Câmara. E até agora nada. Aí eu falei assim, presidente, eu vou ser muito honesta com o senhor. Eu acho que eu não tenho condição de convencê-los. Eles estão enrolando, estão me diminuindo por ser mulher. Eles estão assim, deixa a menina falando aí e vão tocando as nossas coisas. E eu falei para ele, eu tô com esse sentimento que eles estão me desprezando, ignorando o seu pedido, inclusive, e não vai ter jeito ali. A decisão é sempre do senhor, eu nunca imponho nada ao presidente, mas eu falei, a decisão é do senhor, mas eu acho que eles vão ficar enrolando para ficar utilizando o seu nome, fazer o partido ficar grande e depois te deixar de canto. Então, eu acho que é uma situação que tem que se pensar. E aí ele falou, eu vou sair do PSL. Ele falou, não tem condição de ficar. Se eles não querem corrigir, não querem trazer instrumentos para dar maior transparência e blindar justamente o nome Bolsonaro de candidatura laranja, nota fria, nota falsa, contrato de honorários sem prestação de serviço, que o mais engraçado, Luísa, nesse período, eles fizeram um ataque grande à minha pessoa, grande mesmo, levando dossiês nas redações, com informações Falaram do teu falsas. Salário também, né? Que você ganhava demais. Então, deixa eu te contar, até isso que é interessante. O PSL, ele tinha um escritório em cada estado. Eu atendia São Paulo. O contrato para cuidar do estado de São Paulo era R$40 mil. O contrato para cuidar da Paraíba, que eu fiquei sabendo depois que eu vi os dados divulgados, era R$70 mil. Então, assim, era eu que ganhava demais, né? Então, assim, eles fizeram um processo difamatório e outra, R$40 mil é só pesquisar, valor de mercado até abaixo do mercado, né? Teve um contrato também com a senadora Selma, eu cobrei, acho que foi R$100 mil para fazer, e era num período até que eles estavam sem ainda receber o fundo partidário, eu cobrei um valor bem abaixo do mercado, justamente para ajudar. O valor de mercado aí seria entre 300, 600 mil reais. Eu cobrei 100. Eles contrataram um escritório depois por R$1 milhão, para o mesmo serviço. Então, assim, foi um festival de acusações, e eu tenho certeza que foi porque eles pensaram assim, ela é mulher, ela é jovem, vamos bater que ela não vai aguentar, vai pegar as coisinhas dela, vai voltar para São Paulo, com o rabinho entre as pernas. E aí, o que eu fiz? Mantive firme e forte, fui em todas as redações, conversei com todos os jornalistas, contei a verdade. Algumas matérias caíram, né? Algumas pautas caíram porque viram que não tinha pé nem cabeça, outras não. Teve, infelizmente, uma revista que deu uma matéria sem me ligar, sem me consultar, reproduzindo o dossiê falso, totalmente fake news a meu respeito. Teve dossiê que sugeriu até caso, né, relacionamento amoroso que inexiste. Caraca. Então, assim, pegaram muito pesado. E eu tenho certeza que a estratégia foi essa. Ela é mulher, ela é jovem, vamos bater, vamos acabar com a reputação dela, que ela vai embora. Mas eles não sabiam quem eu era de verdade, né? Na verdade, eu fiquei firme e forte, enfrentei o problema de frente e hoje estou muito mais forte do que antes. E agora eu acho que não tenho dúvida que até esses machistas me respeitam. Inclusive hoje a senhora também é tesoureira do Aliança pelo Brasil, né? Que é o partido que o presidente ainda está tentando viabilizar para as próximas eleições, né? Como está esse processo? Eu imagino que por conta de tudo que está acontecendo, está parado. 2022 vai ter tempo para até 2022 organizar tudo?
É engraçado até isso, né? Quando o presidente me chamou para ser tesoureira, na hora eu fiquei meio assustada, porque eu nunca tive pretensão, eu nunca fui filiada a partido político, eu sempre fui técnica, né? E quando o presidente me convidou para ser tesoureira, eu olhei assim para ele, aí eu falei assim, o senhor sabe que eu nunca quis ser dirigente partidária, nem política, nem nada. Ele falou assim, eu sei, mas eu preciso de você. Eu preciso de uma pessoa de confiança para cuidar, em especial das finanças, porque é a parte mais delicada, né? A gente vê aí que o tesoureiro, né, você viu o que aconteceu com o tesoureiro do PT, né? Sim. Então, realmente, é a parte mais delicada de um partido político. E aí eu acabei aceitando, e eu falei para ele que seria temporário até a gente ter uma estrutura de compliance, com todos os controles, que nenhum tesoureiro, nenhum contador conseguisse fraudar dados e, enfim, desviar recursos, né? Mas enquanto isso não tiver efetivado, eu vou ficar como tesoureira para blindar o presidente. E eu fiquei, assim, honrada com o pedido em razão da confiança dele, mas de fato não é um projeto meu. E o que eu falei para ele, quais seriam os meus projetos? Assim que ele estruturar o compliance, deixar tudo bonitinho, vou continuar cuidando do jurídico, né, do partido, e cuidar da qualificação das mulheres, né? Até estava falando da plataforma eleita, a gente começou de uma forma orgânica, né, com grupos pequenos, foi crescendo, e a gente vai fazer uma plataforma IAD. Né? Na verdade, já está em produção, acho que nos próximos dias a gente já está com plataforma no ar, visando justamente essa situação do coronavírus, que não tem como a gente fazer nenhum curso presencial com a proibição de aglomeração. Mas, o que eu quero fazer? Eu quero pegar tudo que eu tenho de experiência desses mais de 10 anos, né, qualificando mulheres na política, toda essa expertise em aulas em EAD, e levar também para a Aliança pelo Brasil. E foi isso que eu falei para ele na época. Eu falei, eu quero cuidar, não preciso ser presidente da Aliança Mulher, que eu não me importo com esse tipo de nomenclatura, cargo, mas eu quero, de fato, ajudar na organização, né, comandar esse processo de qualificação das mulheres na política, que isso que vai ser um grande avanço. E a aliança, a gente suspendeu, obviamente, a coleta de assinaturas e os eventos. No site, a pessoa ainda tem como fazer né, o preenchimento da ficha, guarda a ficha para o momento oportuno nos mandar, né? E a gente continua cuidando dos trâmites jurídicos e organizando o partido, né? Recentemente abrimos a conta bancária, estamos planejando, né, colocar a loja online com produtos oficiais da Aliança no ar. Obviamente que a gente, até por uma questão de comoção, né, a gente fala em crise econômica, não tem como eu ficar pensando agora em divulgar doações para partido, né? Então a gente suspendeu isso, não temos como ficar divulgando pedidos de doações para o partido, mas assim que as coisas normalizarem, a gente continua com as doações, né? A gente continua com esse projeto de implementar as doações, para que o partido seja subsidiado com recursos privados, né? E os cursos presenciais, enfim, a gente faz toda a retomada de eventos. Em relação às eleições para 2020, não vai dar. Quando o presidente disse que ele achava que a melhor solução era a criação de um partido do zero, né? Até porque a gente identificou que a maior parte dos partidos que estão prestes a serem extintos, em razão da cláusula de barreira, tinham muitas dívidas, muitos problemas, um passivo muito problemático, né? Então ia ser muito difícil limpar a casa. Então a solução melhor seria abrir um partido do zero. Quando a gente apresentou essa solução, eu falei para ele, falei, presidente, eu acho que a gente não consegue para 2020. Tudo bem do mesmo jeito? Ele falou, não, tudo bem, vamos tentar. Quando a gente começou a fazer a coleta de assinaturas, a gente até sentiu que daria tempo, porque teve uma adesão muito grande. A gente está com mais de 1 milhão de fichas para serem lançadas, né? Só que aí, de fato, por conta de burocracias do sistema, burocracias, enfim, de todo o processo em si, a gente identificou que não ia dar tempo para 2020 mesmo. Mas desde o começo ele estava consciente disso e despreocupado.
Agora, para 2022, não tenho sombra de dúvidas, até porque a gente consegue a habilitação para o partido funcionar ainda esse ano, né? E desse ano não passa. A gente consegue sim, porque são alguns trâmites. Eu preciso que a Corregedoria do TSE regulamente alguns pontos, a gente precisa de uma adequação no sistema do TSE. São coisas pequenas que a gente consegue resolver isso com facilidade. Não vejo nenhum problema aí. A senhora falou que nunca pensou nem em se filiar a algum partido, mas hoje, com toda a sua experiência, a senhora já cogitou se candidatar a algum cargo público? Olha, eu adoro política. E, assim, isso, desde pequena, movimentos estudantis, eu gosto muito. E eu acho que eu tenho o perfil. Mas eu não tenho pretensão de sair candidata a nenhum cargo. Eu gosto muito de colaborar, de qualificar pessoas para a política. Eu gosto de pensar estrategicamente, de ajudar, pensar de forma macro, né? E eu acho que eu posso desenvolver esse trabalho independente de mandato. Então, não tenho nenhuma pretensão. Claro que várias pessoas falam que eu penso, às vezes, de uma forma egoísta, porque a política precisa de quadros como eu, principalmente mulher, né? Que seria exemplo para muitas outras mulheres. Eu recebo bastante esse tipo de crítica, mas eu acho que eu consigo colaborar bastante formando essas mulheres, né? Dando exemplos sem precisar ser uma política, né? Apesar que eu acho que ser político ou não ser político, eu acho que não está ligado a ter ou não mandato, né? Mas é perfil. Então, se pensar em perfil, eu tenho um perfil político, né? Porque quando você vê uma pessoa que se dá bem com a questão da comunicação, pensa muito na parte social, né? Quer buscar soluções para ver um país melhor, não tem como dizer que ela não é política. Claro que a gente tem um mal político, né? Quando fala no sentido da palavra, também tem um mal político, aquele que busca um cargo público para proveitos financeiros próprios, né? E não é o meu caso, obviamente, porque na iniciativa privada eu estou muito bem. Mas é isso, eu não tenho nenhuma pretensão, não sei o dia de amanhã, né? Mas de fato eu prefiro continuar com esse projeto de qualificar mulheres na política, seja pela eleita, né, que é uma plataforma suprapartidária, né, independente do partido político, seja na Aliança pelo Brasil, nas minhas aulas, através dos meus livros, e até mesmo assessorando diretamente homens e mulheres aí que querem fazer um país melhor. Legal, doutora, que bom que a gente conseguiu conversar finalmente. Obrigada por falar com o UOL. E a senhora aí acabou de se recuperar, né, do coronavírus, então obrigada aí pela atenção e sucesso, enfim, melhoras também. Não sei se a senhora está 100%, se a senhora voltou a trabalhar, mas melhoras aí, se cuida. Tô 100%, Luísa, e é engraçado que quando eu saí do isolamento, no dia seguinte eu falei para o meu médico, assim, tem certeza que eu não posso passar para ninguém? Ele falou, não, absoluta, depois do 13º o vírus já vai embora, 14º é a margem de segurança, né? Aí como eu fiquei 15, no dia seguinte eu já estava, né, trabalhando, fazendo reunião, recebendo pessoas no escritório, enfim, estava trabalhando normalmente. E justamente por isso, como eu não posso passar o vírus para ninguém, nem pegar o vírus, eu posso trabalhar com mais tranquilidade, né? Legal, a senhora está em Brasília, é isso? Tô em Brasília. Essa semana ainda vou para São Paulo, que eu tenho escritório lá, então eu posso pegar um voo tranquila, sem risco, e continuar com as minhas atividades. No final, foi até favorável ter sido contaminada logo. Peguei no período de verão, não estava com nenhuma outra doença, e agora tô 100% liberada, sem sintoma nenhum, com a saúde perfeita e podendo trabalhar, porque de fato, para quem adora trabalhar, ficar tanto tempo assim, sem trabalhar normalmente é difícil. E nesse período de isolamento eu consegui fazer trabalhos, né, em home office,
Mas desde que eu cheguei em casa é impossível. Até para estar conversando com você aqui, eu tive que pedir para minha mãe entreter o pequenininho para eu conseguir trabalhar com tranquilidade. Legal, doutora. Super obrigada e bom trabalho, boa semana. Obrigada, ótima semana. Uau!